Saudações, Anônimos! Anônimos é uma ideia que surgiu em um ambiente específico da internet, utilizando a comunicação e as interações por meio de muitas sátiras e muito humor. Se iniciou no 4chan e também no 7-Eleven Chan, através de anonimato e união. A primeira aparição dos Anônimos foi um vídeo feito contra a cientologia, que de ciência não tem nada. A causa ganhou respeito e admiração. Cresceu pela facilidade e praticidade desta ideia no mundo real. Nossa motivação é criar meios de informação mais eficientes e com informações que realmente importem para a nossa mudança de paradigma. A chave é a divulgação de nossas ideias para a conscientização de todos os membros sobre o sistema em que vivemos. Para isso, temos educadores, professores, profissionais de diversas áreas. Todos os membros que participam contribuem com o conhecimento que possuem. Somos pessoas comuns, de todas as idades e de diversos lugares do Brasil e do mundo. Temos motivos concretos para desejar uma mudança dos paradigmas retrógrados que a nossa sociedade apresenta hoje. E isso não significa que iremos lutar por apenas um objetivo. Queremos gerar uma série de transformações positivas para a humanidade. Precisamos de todos para a construção desse novo mundo. Todas as cores, todas as origens, todas as diferenças. Queremos um debate honesto com pessoas que, assim como nós, compartilham desse desejo de mudança, mas não ocupam os cargos de poder que hoje regem a sociedade. Qualquer um e todo aquele que carregar esse sentimento é, por definição, anônimos. Ajude-nos a conquistar uma democracia real, legítima e efetiva. Um país e um mundo de todos, por todos e para todos. Se você compartilha destas ideias e deste sentimento, você faz parte da Anônimos. Não somos um grupo. Somos uma ideia de revolução em um mundo corrupto. Acreditamos que cada geração encontra a sua forma de lutar contra as injustiças que enfrenta. Temos em mãos pela primeira vez o poder de produzir, distribuir e trocar informações rapidamente. Uma oportunidade nunca vista antes na história para colaboração e construção de um mundo onde a esperança, a dignidade e a justiça sejam princípios a serem respeitados. Precisamos de todos e contamos com todos. Por um mundo novo, onde muitos mundos sejam possíveis. Tantos quantos forem seus povos, suas culturas, seus hábitos e costumes. Quando Anônimos passou a tomar forma na primeira década desse milênio, formou-se o Plano Anônimos, dividido em 3 fases. O plano não é necessariamente uma regra a ser seguida, mas é uma percepção de como a ideia pode funcionar. A forma como ele é executado é adaptável às diversas realidades do mundo, por isso ele tem algumas diretrizes bem básicas. Surgiu publicamente pela primeira vez no antigo fórum What is the Plan? E circulou em alguns vídeos e textos pelo mundo inteiro, em várias línguas. É o momento em que a ideia precisa ser divulgada, conhecida e compreendida. A fase 1 envolve trabalhos de educação, mídia e propaganda pela ação. É uma forma de chamar a atenção das pessoas para Anônimos, motivando a participação. Com a ideia mais difundida, essa fase representa a separação de joio do trigo. Uma ideia centralizada está sujeita a diversas formas de distorção, e durante a fase 2 devemos agir com mais prudência e segurança da informação. Ela envolve dar suporte a movimentos sociais para que enfrentem seus governos e as instituições privadas que os oprimem. Delimita quem são os grupos e movimentos ao lado do povo e desenvolve os processos de ação localmente em conjunto desses outros movimentos. É uma fase de emancipação e amadurecimento. Essa seria a utopia Anônimos. A fase 3 talvez nunca chegue, mas deve sempre ser buscada. É um mundo onde pessoas são livres para se informar e se comunicar, onde participam diretamente nas decisões políticas, onde não são excluídas por suas identidades, onde seu trabalho não é explorado para enriquecimento de outros poucos. O Plano Anônimos não é uma sequência linear. As fases podem se sobrepor e é possível transitar entre elas dependendo da situação social e política que vivemos. Se pegarmos o Brasil como exemplo, vivemos intensamente a fase 1 entre 2010 e 2013, quando Anônimos estava em diversas mídias. Muitas ações, tanto aqui como em outros países, tomaram grandes proporções. Havia grandes núcleos de informação junto de movimentos sociais. Surgiram guias e cartilhas para a segurança digital e segurança em protestos, etc.
Já em 2013, durante o que se chama de Jornadas de Junho, muita coisa aconteceu. Não só Anônimos, mas diversos movimentos sociais passaram por processos de perseguição e repressão. Houve pessoas infiltradas, grupos militares criaram versões distorcidas da ideia, grupos neoliberais como o MBL tentaram se apropriar dela. Policiais se infiltraram para perseguir pessoas. Ali foi visível o que chamamos de fase 2, quando vários grupos anões tiveram que se comunicar melhor. Alguns se afastaram, outros suspenderam ações, outros passaram a atuar de forma sigilosa. A estratégia pedia mais discrição e cuidado, a observação de infiltrados, retomar estudos, formar politicamente vários dos jovens que estavam conosco. As fases 1 e 2 nunca acabaram. Hoje, vivemos um momento em que acreditamos que a ideia deva novamente retornar ao imaginário popular. Com grupos da extrema-direita hoje ocupando o poder, será mais difícil que se coloquem como oposição ao governo como fingiram ser alguns anos atrás. Isso significa, ao mesmo tempo, um retorno à fase 1, com mais preparo e objetivos mais claros, bem como a continuidade da fase 2, com oponentes bem identificados e ferramentas mais eficazes para a proteção dos mais frágeis. Para que o plano seja sustentado e as ações possam ser executadas, a Anônimos possui 3 pilares ideológicos principais. Eles se somam e interagem entre si. Nenhum deles, selecionado isoladamente, é a ideia, apenas os 3 em interação. Hiperdemocracia é a tentativa constante de levar a democracia ao seu extremo. As decisões devem ser horizontais e participativas. Em pequena escala, isso significa trabalhar em igualdade, buscando ouvir sempre os grupos mais afetados. Não apresentar soluções mágicas para grupos oprimidos, mas compreender suas demandas e auxiliar nessa busca. Conferir emancipação aos que precisam, dar espaço e voz aos que não têm. Em grande escala, isso também envolve incentivar conselhos populares, grupos autônomos e auto-organizados voltados a ações práticas, além do constante questionamento de qualquer figura de liderança, seja ela prática ou simbólica. A tecnocracia existe como princípio orientador. Se vamos falar de saúde, precisamos ouvir os profissionais de saúde, gente formada na área ou com experiência de trabalho. Se o assunto é educação, antes de dar nossas opiniões, precisamos formar opiniões, com apoio e orientação de educadores e educadoras. Se precisamos de um plano de segurança digital, precisamos do suporte e orientação de quem trabalha com segurança da informação e com programação. A tecnocracia, junto de um princípio de hiperdemocracia, não existe para determinar quem manda em função de seus títulos, mas para nos lembrar de que é preciso orientação técnica e profissional nas tomadas de decisão. Ela também só tem sentido em conjunto do terceiro pilar. O conhecimento não pode ser exclusivo. Ele não pode ser um poder restrito. Ele deve ser aberto a quem tiver o interesse e a vontade. Anônimos deve trabalhar com projetos de livre formação, de educação informal, compartilhar material técnico e científico. Só é possível uma sociedade crítica se ela tiver uma boa base de conhecimento filosófico, científico, humano e social. Assim, não apenas uma elite intelectual terá posse do conhecimento e, portanto, poder sobre esses assuntos. Anônimos sempre precisa ter frentes de educação, formação e traduções. Se uma ação envolve saúde pública, ela deve ser acompanhada de um processo de esclarecimento dos problemas e possíveis soluções. Deve dar condições para que outras pessoas formem opinião e tomem parte. A hiperdemocracia não pode ser uma realidade onde não há liberdade de informação. Não temos verdadeira liberdade de escolha se não compreendemos a realidade em que estamos inseridos. A orientação técnica, se feita por poucos privilegiados, é uma forma de poder. Por fim, informação livre pode gerar desinformação se não houver critérios técnicos na sua divulgação e compartilhamento. Esses 3 pilares funcionam como um único pilar e precisam uns dos outros para terem sentido para a ideia. Não há uma forma restrita de se organizar e agir. Dentro dos parâmetros da própria ideia, ainda existe muita liberdade em relação a isso. Mas há 2 formas muito comuns de ação da Anônimos, tomadas emprestadas de movimentos autônomos, internacionalizados e autogeridos. Gostaríamos de apresentar aqui os conceitos de célula e operação. Uma célula, como o próprio nome sugere, é uma pequena unidade dentro de um grande organismo. Qualquer grupo de pessoas organizada temporariamente em torno da ideia Anônimos é uma célula NON.
Algumas podem durar poucas horas, outras podem durar vários anos. Células podem ser compostas de um único indivíduo ou milhares deles. Não há registro de membros, eles podem ir e vir. Uma mesma pessoa pode atuar em mais de uma célula, são estruturas fluidas. Algumas células anões criam subidentidades, o que pode facilitar a comunicação com grupos específicos. Podem ser uma chamada ao tipo de trabalho que realizam e pode inclusive ser uma maneira de as pessoas saberem onde estão pisando, para poderem calcular riscos. Algumas células trabalham com investigações, fazem busca e exposição de criminosos, combatem redes internacionais de abuso sexual. Outras produzem material educativo e oferecem cursos. Há células que atuam com ação direta no apoio à sobrevivência e dignidade das populações em situação de rua. Entre 2011 e 2013, por exemplo, haviam células pelo mundo todo especializadas em traduzir informações que vinham de outros países. A célula é ao mesmo tempo uma forma de garantir a execução de projetos e de as pessoas participarem como se sentem mais confortáveis. Elas também conferem autonomia para que as pessoas possam agir sem necessidade de uma filiação, registro, fiscalização ou supervisão de dirigência. Mas elas também atuam em constante interação dentro desse grande organismo anônimos. Umas prestam serviços às outras, dão suporte quando necessário, apontam falhas e fornecem materiais. Um outro conceito importante aqui são as operações, ou OPS. Operações são ações geralmente iniciadas por uma célula ou conjunto de células anãs, com um objetivo claro, um modo de ação e quase sempre uma meta de conclusão. Elas podem durar segundos ou vários anos, dependendo do que se propõe a fazer. As operações mais famosas são os exposits, situações em que informações sobre figuras de poder são divulgadas amplamente pela internet, mas há muitas operações envolvendo diferentes áreas de ação. Usando exemplos de operações que tivemos aqui no Brasil, existe a Mais Pão, Menos Opressão, que além de levar suprimentos às pessoas em situação de rua, visavam o resgate de suas histórias e dignidades. Durante as manhãs, voluntários levavam comida, conversavam, verificavam se havia uma necessidade mais urgente e perguntavam como foi o dia. Outra operação de grandes proporções foi a Open New Blood, que funcionou por muito tempo como um espaço de formação e recrutamento de diversas células anões trabalhando em conjunto. Ali era possível receber pessoas que tinham interesse na ideia, verificar onde elas poderiam se encaixar melhor, aproveitando seus conhecimentos e habilidade e oferecendo também cursos rápidos e informações sobre novas áreas de atuação. Em 2013, quando grupos militares de neoliberais tentaram se apropriar da ideia, também aconteceu a Hopewell Cure, em que páginas e projetos falsos sobre anônimos foram confrontados e expostos. As operações costumam ter um nome como forma de chamar atenção para o problema ou para a ação, e também para facilitar encontrar informações sobre o assunto na internet e nas redes sociais. Elas são ferramentas de divulgação da ideia e também formas de captar apoio. Uma pessoa pode participar de uma operação mesmo sem conhecer a ideia Anonymous, se ela tiver as informações necessárias e concordar com a proposta. Anonymous não possui estruturas rígidas, mas estruturas são um vício da nossa sociedade. E em algumas situações são uma necessidade. Por isso, precisamos sempre prestar atenção a essas formas de organização e olhar sempre para as demais pessoas envolvidas e como elas estão trabalhando. Essa é uma forma de garantir que os princípios não se percam e que a ideia não seja cooptada, virando mais uma ferramenta de manutenção do sistema, como ocorre com diversos movimentos. Também lembramos aqui que Anonymous é imensa e está em muitos lugares. E nem sempre Anonymous é só o que você está vendo. É comum ver pessoas falando que Anonymous parte de um tipo de conspiração internacional para derrubar democracias. Assim como existem análises irresponsáveis atribuindo a Anonymous processos de golpes de Estado e ascensão de militarismo. Mas essa é só uma forma ingênua de culpar o abstrato por processos que são próprios das políticas e economias verticalizadas hoje no mundo. Há setores conservadores no feminismo, há grupos liberais defendendo a afirmação de LGBTs a partir de nichos de mercado. Há, dentro de movimentos étnicos e raciais, quem defende o empoderamento a partir do enriquecimento ou ocupação de cargos de poder. E nada disso invalida qualquer desses movimentos em sua totalidade. Vivemos num mundo complexo. Ao mesmo tempo em que a realidade é multicultural, há uma grande força de normatização e padronização.
Nenhum sistema de poder vai observar inerte a ascensão ou desenvolvimento de ações que contrariam e agridem suas estruturas. Quando não pela perseguição e violência direta, grupos no poder tentarão cooptar e distorcer qualquer que seja a ideologia que o questione ou enfraqueça. Nesse processo de idas e vindas, nos tornamos mais fortes. Aprendemos, evoluímos, pensamos. Feridas cicatrizam, egos desinflam. Nos conhecemos melhor e conhecemos melhor o sistema. Somos muitos, estamos em todos os lugares. Somos anônimos.